Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao 947 de hoje. 947 que começa aproximadamente às 9h47 da manhã. Eu sou a Patrícia Zillig e você está aqui no canal onde falamos sobre Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Galera que está chegando agora, Gustavo, Luiz Cláudio, sejam bem-vindos. Que legal vocês por aqui. Tem gente aqui entrando pelo YouTube também, pelo Face. Galera que está entrando pelo Face, YouTube, LinkedIn, Twitter, coloca o nome, coloca no comentário, porque eu não consigo ver os nomes de quem está entrando, só consigo ver quando vocês comentam. Então vamos lá. Olha só, esse é o canal onde você, que é professor de yoga experiente, professor de yoga iniciante, é alguém que está se formando, está no processo de formação profissional para ser professor de yoga, ou até se você é aluno que pensa um dia em se formar com yoga, aluno praticante. Então, se você faz parte de um desses 4 perfis, você está no canal certo, porque nós falamos aqui sobre várias sacadas, várias dicas sobre como você viver da sua profissão, como você ter liberdade financeira com yoga, com as suas aulas de yoga. E eu sou a Patrícia Zillig, então você está aqui nesse canal. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: 5 passos para gerar posts que convertem em alunos de yoga. Essa é uma dúvida, deixa eu pegar uma aguinha aqui. Essa é uma dúvida muito comum, tá? Eu escuto com muita frequência, tanto aqui da minha audiência, dos seguidores, quanto dos meus mentorados, que é o seguinte: Paty, eu não sei o que postar. Eu não sei o que postar nas redes sociais. Ou então, nossa, eu não tenho a menor ideia, eu já cansei, já fiz muita coisa, eu já esgotei a possibilidade de temas, eu não tenho mais ideia, eu não sei o que fazer. Eu faço post, eu publico, eu compartilho, eu faço carrossel e ninguém curte, não vem nenhum aluno através das minhas postagens. Ou então, eu já escutei isso. Olha só, eu estou fazendo um trabalho muito legal, né? Pode ser que a pessoa esteja fazendo um trabalho muito bacana, tem algumas pessoas que fazem. E aí, faz um trabalho, estrutura tudo, e mesmo assim, deixa eu só arrumar meu brinco aqui, pronto. E mesmo assim, né, eu faço um trabalho muito interessante, posto com frequência, posto 3 vezes por semana, que é o mínimo que o algoritmo do Instagram pede para ele rodar, e mesmo assim eu não tenho retorno. Não tem nenhuma pessoa que me procura pelas minhas postagens, e as minhas postagens são incríveis. Tem muita cor, muito brilho, ou arte, eu contratei alguém para fazer arte, ou eu contratei alguém para tirar foto, eu coloco as fotos, e não tenho retorno nenhum. E olha que eu já estou investindo dinheiro, tempo e energia nisso e eu não tenho retorno. Quem aí passar por essa situação ou passa por essa situação, já passou por essa situação, coloca aqui nos comentários ou depois, se um dia eu postar esse vídeo, coloca nos comentários do vídeo, se eu depois postar a gravação. Então, olha só, eu sei que isso pode ter acontecido. Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo logo quando eu comecei a pensar em começar a postar, porque o Instagram começou a crescer e tal, há muitos anos atrás, eu falei, bom, preciso divulgar o meu trabalho, preciso divulgar as minhas aulas. E aí eu comecei a usar o Instagram. E eu comecei também com fotos de asana. Todo mundo gosta de fotos de asana, né? Então, fotos de asana é uma boa maneira, mas tem que tomar cuidado aí para você pode aproximar o seu público ou você pode alienar o seu público. Você pode afastar. Então tem que tomar cuidado aí, dependendo. Não é que o que serve para um público não serve para outro. Vou dar um exemplo. O que serve para alguém que tem um público para yoga para crianças, não serve para uma pessoa que tem um público para terceira idade. São conteúdos completamente diferentes, muito diferentes. Yaya, que bom ter você por aqui, que legal, Yaya, que bom, seja bem-vinda. Então são conteúdos muito distintos, e não faz sentido que você colocar em um, você não vai colocar no outro. Por exemplo, você vai colocar fotos de um Mahasana, de um asana poderoso na sua versão mais adiantada, aquela que todo mundo quer conquistar, e você faz, legal que você faz, mas você coloca isso e seu público é terceira idade. Cara, a galera não vai querer fazer, ela vai falar assim, pô, acho que não é para mim, porque imagina, não consigo fazer isso, não consigo nem fazer o básico. Então pode ser que você aliene as pessoas com o seu tipo de publicação. Paty, mas e se for para criança? Se for para criança, você tem menos ainda, você tem que focar em conteúdo para os pais das crianças. Tá? Então, olha o quanto é importante. Perceba, se você... Isso ainda nem entrei nos 5 passos, tá? Mas se você não pensar no seu público, no seu avatar e para quem é, você pode começar a produzir conteúdo errado. E aí você vai produzir um conteúdo de muita qualidade, mas para a pessoa errada. Não adianta. É a mesma coisa, se tem alguém que tá lá, né, com fome, e aí você vai dar um diamante, a pessoa não vai comer o diamante. Não tem como, porque ela tá com fome, ela não vai absorver aquele diamante. Você entende? Sendo que ela não consegue vender aquele diamante.
importante. Então, precisamos entender qual que é o público para você não perder tempo, dinheiro e energia para colocar coisa errada. Coisa errada não, mas coisas que não tem a ver com o seu avatar. Ou você muda de avatar, ou você muda o tipo de conteúdo. Dentro do programa VIP, eu chamo isso de curadoria de conteúdo. E foto de asanas difíceis, eu acho que afasta mais do que se aproxima. Então, aí depende do seu avatar. E aí, se for, por exemplo, o avatar, eu tenho um seguidor aqui que ele tem como público surfistas jovens. Aí tudo bem, porque o cara quer ganhar mais estabilidade na prancha, o cara quer ter mais equilíbrio, e às vezes fazer um asana desse difícil é interessante, ele vai se desafiar. Agora, se for um público de pessoas que querem só trabalhar ansiedade, estresse, não faz sentido colocar uma foto difícil, senão realmente pode afastar. Eu mesma não comecei a praticar antes por causa dessas fotos de contorcionistas. Nunca que yoga era para mim. E aí, aí varia. Então, varia. Se você tem um público que é um público que gosta disso, que se motiva a isso, aí você pode publicar essas fotos, né? Você vai ter um público de mulheres que fazem balé. Tudo bem. Você pode colocar um asana de flexibilidade. Ou você tem um público para artes marciais. Legal, você pode colocar um asana de força, porque aí depende do seu público, né? Então, vai depender do seu público. Mas não pode ter só asanas difíceis, tá? Não pode ter só asanas difíceis. Inclusive, eu acompanho uma pessoa que é um fotógrafo, que ele fotografa só pessoas em posições de yoga, praticante, alunos ou professores. E ele fala uma coisa muito interessante. Às vezes as fotos mais bonitas são aquelas mais básicas, só que elas são bem executadas, vivenciadas. Porque não adianta você fazer um asana de força bonito ou flexibilidade, fica com cara de dor. Ou fazer, porque você vai fazer, o que acontece? Por que você faz uma foto de um asana? Para você mostrar para o seu futuro aluno ou para o seu aluno que aquilo é possível. É por isso que você faz aquela foto. Agora, se você só fizer fotos difíceis, não adianta. Então, se você fizer uma foto difícil, mas com cara de sofrimento, o seu aluno não vai, ou o futuro aluno não vai falar, pô, tudo bem, para fazer essa técnica eu vou ter que sofrer, vou ter que fazer essa cara de dor que ela tá fazendo. Aí é melhor você fazer um asana básico. Então, não vá fazer um asana que você não domina, que você vai fazer com cara de dor, ou com um sorriso congelado demais, porque dá para perceber na foto. Então, escolha técnicas que você domina, que você sente prazer em fazer e que você consegue fazer ali e permanecer com estabilidade, pelo menos para o tempo da foto. Depois, tudo bem, você vai desfazer, compensar, mas é importante você fazer e olhar a sua fisionomia também, não só a parte corporal. A fisionomia é importante, porque a pessoa vai bater o olho no asana, nossa, será que é fácil ela bater o olho no seu rosto? Se você tiver com o rosto, aí não vai adiantar, tá? Muito bem. Então, eu vou falar sobre um conteúdo hoje, inclusive é um conteúdo, Yaya, que eu exploro em detalhes dentro do programa VIP, tá? É um conteúdo que eu já passei em muitas consultorias, muitas mentorias, muitos workshops que eu dei para profissionais, tanto do ramo de yoga quanto fora do yoga, porque muitas pessoas me procuraram. Como eu comecei a crescer porque eu comecei a aprender de marketing digital por causa do yoga. Eu comecei a aprender sobre como fazer distribuição de conteúdo, como postar nas redes sociais por causa do yoga, que eu queria divulgar meu trabalho. Só que eu fui aprimorando isso no decorrer do tempo e as pessoas começaram a me pedir. Então, eu dei consultoria de marketing digital de pessoas relacionadas ao yoga, até gente que era aluno de yoga. Paty, eu tenho um negócio, você me ajuda? E também eu comecei a ajudar. Mas eu gosto mais e eu conheço mais, minha expertise maior é dentro do yoga, por isso que aqui eu divulgo para professores. Então, esse material é um material que eu já ministrei para muitos professores de yoga, e não só do Brasil, para fora do Brasil também. Eu já dei mentoria para professores de yoga de fora do Brasil. E eles aplicaram isso nas escolas, já aplicaram isso no trabalho deles com personal, enfim, né? Então, em diversos lugares. Que são o seguinte: 5 passos para você, né? Para você fazer um post, para criar uma postagem que converta em alunos de yoga. Porque não adianta nada você ter um mega trabalhão, desperdício ali de energia, tempo e dinheiro, porque às vezes você pagou a arte, né? Se você não trouxer aluno para você. E dá trabalho, viu? Parece que é simples, mas se você fazer bem feito, eu ensino dentro do programa VIP. A Yaya tá aqui, que ela tá postando várias, eu tô super feliz com a animação da galera que entrou agora, está postando todo o conteúdo, a gente está aprendendo como criar um conteúdo, uma postagem de valor. Então, os alunos do programa vão lá e colocam na comunidade. Paty, o que você acha desse post? Tem tudo que precisa? E aí a gente vai avaliando. Então, isso é bem legal. Para quem é aluno do programa VIP, tem esse privilégio. Só que nós temos 5 passos para fazer toda a parte de postagens. Aqui eu vou trazer os 5 passos, sem aprofundar tanto neles, porque isso exige mais tempo. Então, isso eu
faço dentro do programa VIP. Dentro do programa VIP, eu realmente aprofundo quais são esses passos, como fazer, avalio o que cada aluno está fazendo, né? Que cada mentorado está fazendo, e consigo ali ajudar, apoiar, falar: olha, faz isso, ó, corrige isso aqui, ó, melhora essa foto, troca essa foto, ó, esse texto aqui muda para esse, aqui coloca isso. Então, eu faço essa mentoria, tá? O programa VIP não é só um curso com aulas gravadas ou alguma coisa nesse sentido. É um curso de mentoria para o aluno que é professor de yoga chegar no resultado do Yoga 5K. Tem independência para fazer isso. Eu ensino exatamente a estrutura para você aplicar isso na vida. Então, quem termina o programa VIP sabe fazer na prática. Se você realmente estudou, assistiu todas as aulas, participou, fez todas as atividades, você vai saber o que você vai fazer, o que você precisa fazer e como fazer. E ainda, se você fizer e tiver dúvida, você tira a dúvida. Tem comunidade que a gente conversa, tem grupo do WhatsApp, enfim, é muito legal. Mas vamos lá para os 5 passos, então, para você conseguir criar conteúdo para suas redes sociais para atrair alunos de yoga, para que você não desanime e pare de postar. Vamos começar. Uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu vou introduzir, que é muito importante, é frequência. 3 vezes por semana, pelo menos, você vai postar. Paty, posso postar todo dia? Pode e deve, desde que você consiga manter a consistência. Porque não adianta nada você falar: Paty, eu vou postar todo dia. E 2 semanas você posta todo dia, depois você fica 1 mês sem postar. Era melhor você ter postado 3 vezes por semana, porque a consistência é importante. Quando você começa a publicar no orgânico, você começa a atrair outras pessoas. E aí, o que vai acontecer? Aquelas pessoas começam a seguir para ver conteúdo novo. Se você fica 1 mês sem postar conteúdo novo, a pessoa vai embora, ela para de seguir você. Ela para de interagir com o seu perfil. Aí não adianta, né? Então, é muito importante a consistência. É melhor você fazer 3 vezes por semana e ter a consistência de fazer realmente, cumprir o cronograma de 3 vezes por semana, do que fazer 2 semanas, depois parar 1, 2 meses sem postar, tá bom? Então, faça uma frequência. Menos que 3 vezes por semana, vai ser muito difícil seu canal começar a crescer. Por quê? Porque o algoritmo do Instagram e do Facebook roda de uma maneira melhor se for 3 vezes por semana. Menos que isso, ele não vai priorizar o seu canal para distribuir conteúdo, ok? É um fato, é uma realidade. Paty, mas não é justo. É assim que funciona a vida. É assim que funciona o Facebook e Instagram. Então, vamos lá. Vamos começar com 5 passos. Para você criar posts que convertem em alunos, tá? Então, o primeiro passo é o seguinte. Passo 1. Defina se você vai utilizar vídeo ou se você vai utilizar uma imagem, uma arte ou uma foto. É a primeira definição que você deve fazer. Será que eu vou usar vídeo? Ou vou usar uma arte? Ou usar uma foto? Ou vou usar uma imagem? O que eu vou fazer? Então, essa é a primeira definição que você deve levar em consideração. Ainda dentro desse contexto, que a gente está falando da estrutura do post, você vai colocar um texto de descrição. Paty, mas vídeo precisa de texto de descrição? Pelo menos uma headline, pelo menos um título. Tenha pelo menos algo escrito, porque a pessoa, às vezes, ela não vê o vídeo, ela vê escrito embaixo. Se ela gosta, aí ela vai ver o vídeo. De preferência, uma dica extra, que esse vídeo tenha legenda. Paty, mas é muito difícil fazer legenda, tal, tudo bem, faz sem legenda no começo, mas se você quiser fazer melhor, faça com legenda, porque aí as pessoas, o que acontece? Muita gente assiste, olha o Instagram, às vezes no ônibus, no trabalho, em algum lugar, que ela tá sem fone de ouvido, ou tá lavando louça, vai passando ali. Acontece. Se você não tem legenda, fica difícil dela prestar atenção, mas tudo bem. Se isso for travar você de publicar, publique mesmo que seja sem legenda, mas se você publicar com legenda, melhor. Então, esse é o passo 1. Você vai definir se é arte, foto, ou imagem, ou vídeo, e vai escrever uma descrição, tá? Do seu post. Independente se é vídeo ou independente se é imagem, escreve pelo menos um texto pequeno que diz o que relaciona aquela imagem ou o que relaciona aquele vídeo, tá bom? Passo 2. Pense em como você vai despertar interesse do seu avatar. Eu escrevo aqui, ó, isso aqui é o conteúdo que eu dou no programa VIP, hein? Defina a estratégia para isso. Escolha um gatilho mental para utilizar em cada post. Então, olha só. Passo 2. Pense em como você vai despertar o interesse do seu avatar. Imagina aqui. Se eu sou o seu avatar, eu tô lá vendo o meu Instagram, né? Eu tô lá vendo o meu Instagram. E aí, eu tô vendo várias postagens. Tô lá, porque como que funciona Instagram e Facebook? É por novidade. Você vai querer sempre ter alguma coisa nova. Então, como é que você vai
se diferenciar. Olha que louco, hein? Olha que interessante. Para quem já estuda yoga, sabe que a nossa mente ela quer novidade o tempo todo. Por isso que a gente faz meditação em uma imagem ou num som. A gente está tirando todas as variáveis de muitos temas e tenta focar numa única coisa. Porque nossa mente é movida por variedade. Então, o Instagram, ele é um prato cheio para sua mente ficar ali e não sair nunca mais. Então, você vai passar. O que você vai fazer para aquela pessoa parar e olhar o seu post? Porque ela vai estar lá sendo bombardeada com muita gente postando muita coisa. Então, você vai ter que criar uma estratégia ali para a pessoa parar, olhar para aquele post e falar assim, nossa, isso é para mim. Isso aqui que a Paty escreveu é para mim. Isso aqui que o Gabriel escreveu é para mim. E ela vai olhar. Como é que você vai fazer isso? Se você fizer um vídeo, é a capa do seu vídeo. Não deixe de colocar uma capa pro seu vídeo, tá? É uma dica essa. Não deixe de colocar. A capa a gente costuma chamar de thumb. E não deixe de colocar uma headline. O que é headline? É aquela frase que vai na capa, que vai chamar a atenção da pessoa, que vai fazer a pessoa clicar. Então, isso para o YouTube também é muito importante. E aí, você vai definir a estratégia. Qual que é o gatilho mental que você vai despertar? Curiosidade, por exemplo? Ou você vai despertar um gatilho mental da história? Você vai contar uma história para a pessoa. Ou gatilho mental de escassez. Faça isso agora. Alguma coisa nesse sentido. Pensa, qual gatilho mental você vai usar? Isso é muito importante. Para o seu marketing digital funcionar, deve ter gatilhos mentais o tempo todo. Gatilhos mentais funcionam tanto no digital quanto no offline. E ele funciona mesmo para aquelas pessoas que sabem o que é gatilho mental, desde que ele seja verdadeiro, honesto. Não adianta você falar assim, ó, últimas vagas para minha turma, tenho mais 2 vagas para minha turma, sendo que você tem 4 vagas, ou 6, ou sabe? Você tem que ser coerente, tem que ser verdade. Uma coisa que respalda o gatilho mental é verdade, tem que ter consistência, tá? Vamos lá, vou pegar aqui o passo 3. Qual que é o passo 3? Tenha em mente qual é a dor ou desejo do seu avatar e o que você vai focar nesse post. Então, o que você vai focar? Você vai focar, se você já fez a parte da preparação, que é a parte muito importante, que é a base de tudo para você chegar no Yoga 5K, você vai pensar agora na parte 3 para você publicar um post, né? Então, vamos lá. Qual que é o terceiro passo? Você vai ter em mente a dor ou desejo do seu avatar que você vai focar nesse post. Você não vai falar tudo de uma vez num post. Ah, Paty, eu vou falar que as minhas aulas reduzem ansiedade, estresse, trazem flexibilidade, alegria sincera e ainda com foco, concentração. Cara, não vai falar tudo num post só. E você tem que falar exatamente o que sai da boca do seu avatar. Como é que você faz isso? Pesquisa. Tem muitas pesquisas que você pode aplicar com o seu aluno ou seu futuro aluno, seu prospect. Ah, mas eu não tenho nem prospect nem futuro aluno. Você vai conversar com alguém que seja perfil, que seja o seu avatar, que você quer dar aula e vai entender sobre as dores dele, desejos, aspirações mais profundos e como a sua aula de yoga pode atuar nisso. Então, você vai atuar uma dor ou um desejo, um só, porque você vai dar uma aprofundada nele. A gente vai falar sobre isso. Então, passo 3 você vai focar qual que é a dor ou desejo. Vou dar um exemplo. Eu posso, aqui nessa live, eu estou trabalhando uma dor. O Gabi está falando assim, nossa, esses anúncios estão até invadindo as lives. Pô, não sei, será que agora o Instagram colocou ali alguma opção de anúncio que invade as lives? Não sei se vocês lembram, antigamente, quando tinha um programa, não sei se agora tem ainda o programa do Silvio Santos, eu não sei, porque era reprisado por causa da pandemia, não sei como é que tá isso, mas eu lembro que eu vi alguns, não era nem meme na época, mas eram algumas coisas que o Silvio Santos fazia, tinha um programa dele, né? Eu não assistia, mas enfim, assisti porque eu trabalhava em empresas de cosméticos também. E aí, no meio do programa do Silvio Santos, aparecia uma imagem, né, do produto da Jequiti, assim, ó, parava, congelava uns 5 segundos, depois saía. E, continua no meio do programa, no meio do negócio. É praticamente isso. Será que o Instagram usou o Silvio Santos como case e agora tá fazendo esse tipo de coisa? O anúncio no meio da live? Acho pouco provável. Deve ter sido alguma falha de sistema, não é possível. Bom, vai entender, né? Mas se isso acontecer com vocês, gente, para a live e começa. Fala, galera, vou reiniciar a live pelo Instagram. Não tem como, porque às vezes é mais rápido você reiniciar a live e falar, galera, entra de novo com reiniciar a live pelo canal que deu errado. Aí segue a vida, né? Existe um código de ética muito interessante do yoga, faz parte dos yamas e niyamas, que é chamado Ishwara Pranidhana, que é quando você dá o seu melhor e aí, né? Enfim. Aí não tem jeito. Aí o que você faz? Você vai lá e vai ter que atuar com o que
que você tem. No meu caso é reiniciar e o Instagram tá tudo certo, segue a vida. O Instagram, até fazendo um parênteses aqui, tá estudando a possibilidade de como remunerar as pessoas pelos vídeos que ela cria, que isso existe só na parte do YouTube, né? No YouTube você pode ser remunerado pelos seus vídeos, dependendo de uma série de fatores, quantidade de vídeos, quantidade de visualização, tempo de vídeos, porque não adianta você publicar um vídeo de 1 minutinho, ele olha o tempo, né? Quantos minutos de vídeo você tem. Aí você pode ser elegível a ser remunerado pelo Instagram. E isso também, pelo YouTube. E isso também vai começar a acontecer uma hora ou outra no Instagram. Então vamos voltar para o nosso tema depois dessa loucura que aconteceu aqui no Instagram, desse mistério aí. Então vamos lá. Falamos do passo 3, vamos falar do passo 4. Qual que é o passo 4? O passo 4 é o seguinte: depois que você já levantou a dor do seu avatar ou o desejo, um só, ou uma dor ou um desejo. Não vai misturar as coisas. Paty, posso fazer uma dor e um desejo no mesmo post? Não, você pode fazer o que você quiser, você é livre. Mas você vai confundir. O seu objetivo é mentorar, é esclarecer, é trazer clareza para a sua audiência e não trazer dúvida, tá? Então, trabalhe ou uma dor ou um objetivo na mesma postagem, não mais que isso. Agora vai ser o momento, no passo 3 você trouxe, né, uma dor ou um desejo. No passo 4, você vai aproveitar que você levantou essa dor ou levantou esse objetivo, agora você vai dar a solução. A solução vai ser, você vai falar como as suas aulas, não suas aulas, tá? Como o seu trabalho em geral, as suas aulas, mentoria, acompanhamento, curso, workshop, vão contribuir para ajudar aquela pessoa, o seu público, a sanar ou atenuar aquela dor, ou aproximar do desejo dele. Olha só. Então pensa numa estrutura, né? Então passo 1, você vai definir vídeo ou imagem, vai colocar uma descrição, né? E a passo 2, você vai pensar o que você vai estruturar, qual que é o gatilho mental que você vai usar, né? Como é que você vai chamar a atenção daquela pessoa. Passo 3, levante a dor ou o desejo do seu avatar, né? Um só, e que seja real. Tem que ser o desejo ou a dor que sai da boca dele. Não é você fazer inferência. O que é inferência? É você achar que é aquilo. Eu já caí no erro de achar, de ir no achismo. Como é que eu caí no erro do achismo? Eu já cheguei para um aluno, logo no começo, tá, acabado de me formar, eu fui dar aula para um faixa preta de jiu-jitsu, que é dono de uma das maiores redes aqui de roupas esportistas no Brasil, cresce pra caramba. Se eu falar o nome, todo mundo conhece. E ele foi fazer aula comigo. Até porque eu trabalhava, né, numa escola de Moema e eu fui me apresentar para o cara que tinha acabado de chegar no bairro, né? Então, como boa vizinhança, né? Parece o Chaves, né? Boa vizinhança, eu fui lá me apresentar, né? Eu fui lá realmente conhecer a loja, ver qual é que é, porque eu sempre gosto de roupa de esporte, né? Enfim. E aí, legal. Aí eu fui lá e aí me apresentei e ele quis fazer aula comigo. Olha que legal, hein? Olha que às vezes você faz uma intenção e atrai outra. E ele falou que queria fazer aula. Só que eu não tinha aprendido ainda que era necessário você fazer a gestão do seu aluno, ainda quando ele é prospect. Eu não sabia disso, ninguém tinha me falado. Eu aprendi isso na prática, estudando, fazendo mentoria, errando, aprendendo, enfim. E hoje eu trago tudo isso mastigado dentro do programa VIP, né, para professores de yoga e estudantes que querem se formar em yoga. Então, o que aconteceu? Ele começou a fazer aula comigo. E aí eu falei, nossa, professor não, ele é faixa preta de Gil, né? Ele pensava em abrir uma academia, hoje ele já tem uma academia. Aí eu falei, vou dar asanas de força para esse cara, senão ele vai achar a aula muito fácil. Tudo bem, alguns asanas de força ele não conseguiu fazer porque é questão de encaixe, é questão de flexibilidade, mas o que ele queria realmente aprender era flexibilidade e aprender a respirar melhor. E olha eu enfiando um monte de asanas de força nele sem perguntar o que ele queria. Eu podia ter perdido esse aluno, mas a questão é que eu conversei com ele, percebi, aí fui mudando ali a aula dele, tá? Mas perceba que você tem que entender o que o cara tá fazendo lá e para que ele quer fazer. Geralmente, quem faz muita musculação, muito crossfit, até algumas artes marciais, pode ser que cresça muita musculatura. E quando você cresce o músculo, você tem um encurtamento do músculo, um encurtamento do músculo ali. Então, você precisa flexibilizar, porque senão você pode ficar cada vez mais travado. Não que você não deva fazer artes marciais e musculação. Vou até falar, eu faço musculação, mesmo que eu não goste tanto, né? Eu ainda não aprendi a gostar de musculação, mas eu prometo que um dia tô aqui na luta que eu vou aprender a gostar de musculação, e eu gosto de artes marciais, amo Muay Thai, sou apaixonada por Muay Thai também. Então, o que acontece é
que, nesse caso, ele precisava de flexibilidade. O Gabriel está falando aqui. Ele queria técnicas de alongamento, será? Isso mesmo, Gabs. Ele queria flexibilidade, porque força ele já tinha no CrossFit, força ele já tinha na aula de Gil, na musculação. Ele queria alongamento, ele queria respiratórios, ele falou, pô, eu tô muito duro. O que ele falava para mim? Ele falou, eu tenho 30 anos, poucos anos e tô todo duro. Sou todo duro, eu sinto dor porque eu não tenho flexibilidade nenhuma. E aí, até na hora dos golpes do Gil, ele não conseguia avançar em algum golpe porque ele não tinha flexibilidade. Isso é muito comum. E aí a gente foi trabalhando isso. Então perceba que é importante você saber o que o aluno está fazendo na sua aula, com profundidade, tá? Então é importante você saber isso. E aí, olha só, a gente está no passo 4, né? Então, depois que você levantou a dor, o objetivo, naquele post, o que você vai fazer? Você vai dar a solução. Então, no caso, você levantou e falou, olha, sabia que fazemos que só nesse público, por exemplo, de jiu-jitsu, né? Então, você pode colocar despertar curiosidade. Você sabia que musculação faz mal? Imagina você colocar isso. Aí você pode escrever, faz mal se você não agregar a musculação com alongamento, com técnicas que vão alongar seu corpo. Alguma coisa nesse sentido. Você vai atrair curiosidade. Então, percebam. Então, como reduzir a ansiedade, mesmo que você não tenha pouco tempo livre. E aí você vai falar que 10 minutos por dia a pessoa vai atuar. Perceba que você pode criar uma estrutura de post muito legal, mas você tem que levantar a dor da pessoa. Você tem que levantar o desejo da pessoa. Desejo que ela quer. Você pode colocar como a concentração e foco pode te ajudar a ser promovido no trabalho. E aí você vai falar de concentração e foco. Está despertando o desejo. Então, você vai depender por que caminho você vai seguir. Você vai seguir pelo caminho do desejo, você vai ir pelo caminho da dor. E aí você vai falar sobre como o seu trabalho pode ajudar aquela pessoa. Paty, mas eu vou dar conteúdo de graça? Vai. Conteúdo que você venderia, você vai falar de graça naquele momento. Mas é para atrair aquela pessoa. 80% do conteúdo que a gente posta nas redes sociais, de graça, ele é conteúdo técnico, conteúdo que vai ajudar as pessoas. 20% é conteúdo de venda. Você vai falar das suas aulas, do seu trabalho, você vai falar dos seus cursos, tá? Então, esse é o passo 4. E qual que é o passo 5? Passo 5, galera, é o passo que a maior parte das pessoas esquecem. Olha só, o que eu tô falando aqui, eu falo dentro do meu curso, eu falo nas minhas mentorias, eu falo nos meus workshops. Então, aproveita isso, que não é sempre que eu saio falando sobre coisas que estão dentro do curso, não, hein? Né? Então, é lógico, no curso eu falo mais aprofundado, eu falo em detalhes, eu analiso tudo que cada pessoa faz. A pessoa vai lá e fala, Paty, eu fiz o post aqui, fiz o texto. Avalia. Eles geralmente colocam na comunidade, eu avalio. Os próprios colegas de mentorados avaliam também e fica um negócio muito legal. Aí as pessoas, nossa, ela fez isso e deu certo, vou fazer também. Então, eu sou apaixonada por a comunidade do Team VIP, que é o nosso time VIP. Então, que o VIP é Viver de Yoga Personal, tá? Então, é VIP com Y ainda. Então, o que acontece? Esse é um erro muito comum. Eu já vi professores de yoga, uma professora, inclusive, que tinha mais de 20 mil seguidores no Instagram, fotos lindíssimas, porque ela é linda, ela é maravilhosa, ela tem um marido lindo e ela gosta muito de viajar, fazer esportes, ela é mega ativa. Então as fotos dela são incríveis. Muita gente curte, às vezes ela chega a ter mais de 1.000 curtidas uma foto. Isso é raro, tá, gente? Até porque o YouTube, o Facebook, YouTube, Instagram distribui pouco no orgânico. O que é o orgânico? É quando você não coloca dinheiro para ele trabalhar. Por que ele faz isso? Porque ele quer que você coloque dinheiro. O Facebook, Instagram, YouTube é um negócio, não é casa de caridade. Então, eles querem que você coloque dinheiro ali. Então, ela tinha mais de 20 mil seguidores. Sabe o que acontecia? Ela nunca tinha conseguido um aluno pelo Instagram dela. Um aluno. Nada. Mas aí eu comecei a olhar. Falei, deixa eu ver, vai. Eu fiquei curiosa mesmo, né? Eu estava dando, nesse momento, eu estava numa sede central de uma das principais linhas de yoga aqui do Brasil, do mundo, e tinha professores, e fui convidada para falar sobre o tema, para vários professores que estavam ali, professores de outros países que estavam estagiando, professores do Brasil, enfim. E aí ela falou sobre isso. Eu falei, no final, eu vou olhar o seu perfil. Aí eu olhei, eu fui ver, não tinha o passo 5, que é o passo mais importante. Porque é o seguinte, você dá... Vamos pensar o seguinte, você deu alguma coisa para alguém, só que a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Ela espera que você explique o que fazer com aquilo, que você oriente. E existe uma coisa que se chama gatilho mental da reciprocidade. Se você entrega algum valor, faz alguma coisa boa para alguém, a pessoa vai retribuir para você. Então, se você está dando conteúdo de graça, você tem que atuar com o gatilho mental da reciprocidade. O que você quer que aquela pessoa faça com aquele conteúdo? Não é pedir lead, tá? Não é pedir
no WhatsApp, não é pedir telefone, não é pedir e-mail, não é o momento para isso. Existe um momento certo para isso. Que existe uma máxima no marketing digital quando você pede, você pede. Quando você dá, você dá. Então, quando você dá conteúdo, você dá conteúdo. Quando você pede e anuncia o seu trabalho, aqueles 20%, aí você vai pedir mesmo, e a pessoa vai saber que você está pedindo. Nesse, você vai dar de graça e no final você vai só sugerir o que aquela pessoa vai fazer com aquele seu conteúdo. Então, é uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado CTA, que é o Call to Action. Em português, é a chamada para ação. Então, você vai dizer qual ação você quer que aquela pessoa realize com o seu material. Simples assim. O que ela vai fazer com o seu material? O que ela vai fazer com isso? Você colocou lá uma técnica incrível, né? Você colocou uma técnica de, por exemplo, se você publica para ansiedade, e aí você colocou uma técnica incrível, um pranayama, ensinou um pranayama incrível, por exemplo, pranayama alternado, que é o Nadisha Dhanna Kumbhaka Pranayama, se ele tiver ritmo. E você ensinou isso. E aí a pessoa aprendeu, falou no final, você vai falar, você pode falar, curta, aproveita para compartilhar essa técnica com seus amigos que também passam por esse problema de ansiedade. Se você gostou desse conteúdo, curte aqui, porque eu vou saber que se você gostou, eu vou produzir mais conteúdo dessa maneira. Compartilha com seus amigos, salva para você sempre consultar depois. Por que você tem que fazer isso, gente? Por que você tem que pedir isso? Quando as pessoas interagem mais com o seu conteúdo, o Facebook, Instagram, ele vai, YouTube também, ele vai distribuir mais, entende? Então você tem que dizer isso. Eles esperam, e você, professor, quem é professor, é um orientador. Você tem que explicar o que a pessoa vai fazer com aquele conteúdo. Aproveite para fazer essa técnica todos os dias, por 3 minutos por dia. Compartilha com seus amigos que também passam por uma situação de ansiedade. Salva o conteúdo, pratica todo dia. Curta aqui no comente se você já fez. Se você já fez ou testou em casa, vai comentando, coloca suas dúvidas e clica no gostei para eu saber se você quer que eu faça mais conteúdos assim. Porque aí as coisas começam a funcionar. Tem que ter CTA. Tá? É importante ter CTA. Paty, mas todos os vídeos têm que ter CTA? Não todos, nem todos, mas é importante você ter. Quanto mais CTA você tem, mais as pessoas vão entender que aquilo funciona. Mas quando você dá, tá? Então você vai entregar, você não vai pedir para ele, você pode até pedir para ele inscrever no seu canal, pode, tá? Mas você não vai pedir para ele, olha, me passa o seu e-mail ou me passa o seu WhatsApp. Não, isso você não vai fazer, tá? Nada de fazer isso. Mas você pode fazer dessa maneira. No final, sempre tem que ter. Nos meus vídeos, eu tenho isso de uma maneira muito sutil. Você pode reparar. Coloca os meus vídeos gravados aí. No final, tem uma telinha curta, compartilha e tal. Tem lá. Todo final do vídeo tem isso. Não necessariamente eu vou falar em todos, até porque às vezes vídeos mais curtos não faz tanto sentido. No vídeo mais longo, sim, faz. Muito bem. Falamos sobre os 5 passos para você fazer um post bem feito. Vou recapitular aqui. Vamos lá. O primeiro passo é defina se você vai utilizar vídeo ou imagem, arte e foto. Nos 2 casos, vai fazer a descrição, texto, tá? Passo 2, pense em como você vai despertar o interesse do seu avatar, qual que é a estratégia, qual que é o gatilho mental que você vai usar ali, curiosidade, história, enfim, escassez. 3, qual que é a dor ou desejo que você vai atuar com aquele post? Um só, um de cada vez, não é os 2, tá? 4, depois que você já levantou a dor ou objetivo, você vai colocar como a sua aula, o seu trabalho, vai ajudar a sanar ou reduzir aquela dor ou fazer com que ele se aproxime do objetivo. E o 5, inclua o CTA para o cara saber o que ele vai fazer com aquela postagem. Não adianta você não falar CTA, porque aí ele não vai saber o que fazer com aquele material, mesmo que aquele material seja riquíssimo, tá bom? Bom, por hoje eu fico por aqui. As nossas lives voltaram a acontecer todos os dias às 9h47 da manhã, beleza? Então, todos os dias entre as 9h47 que eu estarei por aqui para trazer temas para vocês. E fiquem ligados que em breve a gente vai ter novidades aí, a gente vai ter mais evento em breve, eu vou anunciar, mas ainda está na fase de planejamento, eu e minha equipe estamos planejando aí uma coisa muito bacana para vocês. Em breve eu trago novidades, tá bom? Um beijo enorme para vocês, uma linda semana.